Hello! Hello! E cá estamos nós, já descansámos um bocadinho da Comic Con. Já conseguimos dormir pelo menos 3 horas seguidas. Yeah. Exatamente. Eu digo que a culpa de estarmos tão cansados da Comic Con é culpa da Fox por ter organizado uma festa oficial e nos ter convidado. Yeah. Bem É da verdade, Fox, está bem? exato. Muita culpa, muita culpa. E ainda por cima no sábado, que é mesmo no meio da Comic Con, não se faz. Não se faz. Mas tá? foi muito gira, por acaso Foi muito gira, engraçada. foi muito gira. Sim, Aquele terceiro gin tónico também foi culpa da Fox. sim, sim. Mas sim, foi uma festa muito gira. Mas pronto, já lá vamos à Comic Con. Nós tivemos a semana toda a trabalhar, tivemos a semana toda juntos na Comic Con, portanto não vimos nada, mas vimos um filme que eu estou aqui sempre a falar, que é o It Follows, Sim, e vocês, Gu e Sara, viram o filme pela primeira vez. Eu gostava de saber o que é que vocês acharam do filme. sim. Ok, então vou eu começar porque eu tenho uma opinião diferente da Sara. Nós já tínhamos falado várias vezes sobre esta nova vaga de terror do cinema e de como It Follows foi de facto um desses primeiros filmes desta nova vaga de terror. Vem consistentemente como sendo um dos melhores filmes de terror dos últimos anos. Tu já tinhas falado muitas vezes sobre como o filme era espetacular. Por um conjunto de circunstâncias nós nunca tínhamos visto o filme, mas realmente lá tivemos a oportunidade e vimos o filme. Eu adorei o filme. Acho que corresponde completamente ao hype que me tinha sido dado acerca do filme. É brilhante porque o filme quase não tem jump scares, quase não tem gore nenhum. Tem um tom e uma estrutura que não é propriamente a típica dos filmes de terror e, no entanto, conseguiu criar-me uma ansiedade tremenda quase a partir do primeiro minuto, que nunca se resolveu durante o filme inteiro. Aquela ansiedade esteve sempre ali, crescia, descia um bocadinho, crescia mais um bocado, descia mais um bocadinho, mas eu tive ansioso o filme inteiro. Portanto, nesse aspecto acho que o filme funciona brilhantemente bem. Tem aqui mais dois detalhes, mas um deles se calhar até vou deixar para a Sara, que é o da realização e da fotografia. Mas eu acho que aquilo que eu achei mais interessante no filme é que o filme é essencialmente um slasher dos anos 80. Sem a parte do slasher. Sem a parte do slasher, exatamente. Porque tem exatamente os tropes todos dos slashers. Tem os adolescentes que morrem porque têm sexo, que é uma coisa muito típica do moralismo dos anos 80. Passa pelas localizações todas típicas dos filmes de slasher dos anos 80, que é a casa no lago, que é a escola, a piscina à noite, os subúrbios. E é uma reinterpretação muito inteligente desse género de filmes, mas que consegue remover completamente a parte do slasher e do assassino. E por esse aspecto achei que o filme estava fantástico. Mas Sara, o que é que tu achaste? É assim, eu confesso que estava tão cansada da Comic Con que houve assim uns momentos em que dormitei um bocadinho. Não porque não tivesse a gostar do filme, estava tipo exausta basicamente. Mas vi a maior parte do filme. Acho que vi 90% do filme. Eu concordo, adorei o filme. Acho que é um filme absolutamente brilhante, muito bem conseguido. A cena é, eu pessoalmente, não sei porquê, eu costumo ser a pessoa que está sempre assustada dos filmes de terror e tudo o que é assim minimamente mais assustador. Mas não sei porquê, aquele conceito do filme, portanto, em que as pessoas, pronto, spoiler alert, as pessoas estão a seguir as personagens principais, a personagem principal, na maior parte do filme, assim de uma maneira assim lenta e vão para as matar, basicamente. Esse conceito, na realidade, isso assustaria-me imenso, obviamente, mas em estrutura filme não me deu essa ansiedade como tu estás a descrever. É porque eu saí nós acabámos de ver o filme e nós estávamos todos na minha casa
e vimos o filme à noite e eu lembro-me perfeitamente de estar a apagar a televisão e ir para a casa de banho lavar os dentes antes de ir para a cama. Estavas com medo. E estava com medo. Eu confesso, sim, eu confesso que já houve um ou outro momento em que vi uma pessoa assim a olhar para mim e pensei, não sei se gosto muito disto. Mas tirando esses momentos, não sei, pode ser, lá está, eu estava num estado mental de exaustão, basicamente. Se calhar também isso ajudou eu, tipo, está tudo fixe. Mas adorei o filme, adorei. Acho que está muito bem realizado. Adorei a estética do filme. Eu acho que o filme tem muitas influências de Sofia Coppola, especialmente o Virgens Suicidas. Há ali muitos pontos do filme, lá está, os subúrbios, aquela. Tem um feeling muito slice of life. E também consigo identificar ali muitas influências do Stanley Kubrick, especialmente, sei lá, do Shining. Sim, o Shining. Possivelmente. Há umas cenas, especificamente, eu lembro há uma cena em particular quando eles estão na biblioteca a tentar descobrir quem foi o primeiro rapaz, em que há um zoom muito lento para a bibliotecária. Sim, aquilo parece sair do Shining, parece aqueles zooms muito desconfortáveis. Sem dúvida. E também um bocadinho Wes Anderson. Também, sim. Não, obviamente não a parte assustadora, mas os planos, os movimentos de câmara. Aqueles planos muito abertos, muito com simétricos. As personagens muito pequeninas lá ao fundo. Muito giro, muito particular. Gostei imenso. Sim. Se calhar dos filmes de terror mais interessantes que já vi. Sim, é o mais original. É. Pá, e para um filme de terror ter uma estética lindíssima como aquele, a fotografia. A fotografia é fantástica. A luz, as cores, tipo a paleta de cores é fantástica. No fim do filme há uma cena em que eles estão naquela piscina abandonada, não sei se é uma piscina abandonada, mas é uma piscina e aquilo começam a chegar umas nuvens de tempestade por cima que cobrem o céu inteiro. E não pensarias que aquele género de luz e sombras fosse lindíssimo, mas aquele céu é simultaneamente lindo e absolutamente tenebroso. Sim. Yeah. E isso está tão bem construído. Tá. Yeah. Só que fazer aqui um insert. O mesmo realizador do It Follows, que é o David Robert Mitchell, ele tem um novo filme que vai ser lançado este ano. Em Portugal é dia 15 de novembro, que é o Under the Silver Lake. Ok. Não sei se vocês dois, vocês ouvintes, se já viram o trailer ou não. É muito interessante, não é nada como o It Follows, mas tem uma estética de mistério também, que é muito interessante. E é protagonizado pelo Andrew Garfield, que apesar de não ter sido um bom Homem-Aranha, é um excelente ator. É um excelente ator. E então, o trailer é muito bom, portanto convido-vos a ver o trailer, que é um filme que eu quero muito ver. Ok. Yeah. Isto atrai-me imenso. Sim. É um filme um bocado. A personagem do Andrew Garfield meio que ganha uma obsessão por uma outra personagem e ele meio que fica um stalker, mas um stalker tipo obsessivo, e então e tudo do ponto de vista dele. É interessante. Eu gosto dessa temática. Isso é um tema muito giro para explorar em conjunto com esta estética deste realizador. Exato. I like it a lot. Bom, vamos então falar aqui de coisas para as quais nós viemos aqui. Yes, please. Comic Con de Portugal já aconteceu, já acabou. Nós vamos falar de tudo. O bom e o mau, o que achamos, o que não achamos. Tudo depois da intro. Bem-vindos ao Clube Geek Show, programa do Clube Geek, onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Daniel e estou aqui com a Sara e com o Rui. Olá, pessoal! Comic Con de Portugal 2018, pela primeira vez em Oeiras, em Lisboa. Depois dos últimos 4 anos de ter sido em Matosinhos, no Porto. Eu e a Ana, portanto, está sempre connosco nos eventos, mas não grava aqui os podcasts connosco. Nós sempre fomos a todas as edições da Comic Con. O Hugo e a Sara é a primeira vez, foram a uma Comic Con de Portugal. Portanto, eu gostava de começar com vocês. Qual é que foi a vossa primeira impressão e se ficaram surpreendidos ou não com a Comic Con de Portugal? Éramos virgens da Comic Con Portugal. Perderam a virgindade. Exatamente. Muito exciting. É assim,
Eu gostei, eu acho que o saldo, para mim, pessoalmente, nós como visitantes e tínhamos, portanto, os passos de imprensa, foi positivo. Acho que para nós não houve assim nada que nos saltasse muito à vista em termos de problemas de organização. Pronto, lá está, coisas como os painéis atrasavam-se um bocadinho e tal, mas Isso já é isso é o normal, Yeah, isso é o exato. normal e não nos chateou muito, até nos ajudou tipo, a organizarmos um bocadinho os posts que íamos pondo no Instagram e isso tudo. Portanto, eu vou dizer que para mim pessoalmente o saldo é muito positivo. Para mim também. E eu acho que essencialmente a minha opinião advém do facto de quanto eu me diverti durante os Sim, 4 dias. também. Também pode ter muito a ver com o facto de ter sido a minha primeira vez e para mim, Sim, não temos meio de comparação. surpreendentemente ou não, talvez nós nunca fomos assim a grandes convenções deste género. Acho que Não, o máximo, a maior a que tínhamos ido até este momento era a de Faro, o MCE, e sim, portanto isso provavelmente diz-vos tudo aquilo que vocês precisam de saber acerca sim, da nossa experiência de ir a convenções. sim, E portanto, esta foi sem dúvida a maior a que nós alguma vez fomos. Portanto, havia aqui muito o factor de estarmos deslumbrados com uma coisa nova sim, e de ter sido, no geral, uma experiência muito, muito nova para nós. Mas eu diverti-me muito durante o tempo todo que lá tive, e não só pela oportunidade de termos estado com as celebridades, e já vamos falar disso mais um bocadinho à frente, mas gostei muito do espaço, gostei muito da organização, da maneira como o espaço estava organizado. Havia várias experiências lá muito engraçadas. Os painéis eram interessantes. Houve lá. Gostei muito, muito, muito dos artistas no Artists Alley. Nós acabámos por não ir muito à zona do gaming, mas gostei muito da zona do gaming. Acho que estava muito bem organizada, estava um espaço fantástico. Portanto, para mim, sim, o saldo também foi muito positivo. Também diverti-me muito. Boa. e para ti? Opa, não diz, Sara, diz qualquer coisa? Não, não, eu ia perguntar o que é que tu tinhas achado. O que é que eu achei? Ora, ok, vamos já tirar a parte das coisas que o público não tem acesso, que é a parte da imprensa, que nos diz mais interesse, mas vocês estão a ouvir, é indiferente. Yeah. Mas os jornalistas este ano tiveram muito, muito melhores condições do que os outros anos. O foi bom para nós. Mesmo a sala de jornalistas muito boa. A sala também de conferências de imprensa e de entrevistas pessoais também muito bom. Portanto, nada a queixar-me desse lado. Teve muito bom. Acho que a Comic Con só ganhou em ter se mudado para o Oeiras. Ou melhor, eu não digo mudar-se para o Oeiras, mas sair da Expo. Não, é a Expo Nor. Aquilo é a Expo Nor. Portanto, ter saído da Expo Nor em Matosinhos só ganhou com isso. Sim, Era um péssimo sítio para se fazer a Comic Con. era muito pequenino. Era pequenino e também tinha demasiadas salas e corredores. E nem todos os corredores estavam meio que decorados ou com a temática. Portanto, tu saías do ambiente da Comic Con. Tu, imagina, estavas no pavilhão de cinema e TV, ias para o pavilhão de jogos. Sim, Tu saías, ias para um corredor genérico e entravas no pavilhão de jogos. Portanto, saías do ambiente da Comic Con. Estou a pois. perceber. E só isso cortava completamente tudo. E depois não é só isso. Tipo, a Comic Con meio que se tinha que adaptar ao espaço e não conseguia ter um espaço homogéneo como teve este ano, Sim, em que o espaço adaptou-se à Comic Con, que foi diferente, não é? sim, Portanto, exato. a Comic Con criou o próprio espaço e isso é visível. Pá, o Yeah. recinto é muito, 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 muito bom, mesmo muito, muito bom. É suficientemente grande para conseguirem expandir-se e crescer. Eu estava muito preocupado com ser ao ar livre e continuo a estar, porque basta ter um azar e chove e está tudo estragado. E na quinta e na sexta-feira pingou e meio que as coisas podiam ter corrido muito mal. Pois, Portanto, porque quem não está em pavilhões corre o risco de ver as coisas estragadas. Eu falo mais dos comerciantes. Eu até exato. comerciantes que tiveram as coisas estragadas, editoras que tiveram os livros molhados. Portanto, isso tem que ser resolvido. Sim. Mas eu gostei muito do recinto. O recinto estava muito bom.
Estava. Tinha 2 áreas de alimentação com mesas suficientes, finalmente, porque um dos grandes maus da Comic Con era que o recinto de alimentação era muito pequeno e não havia mesas nenhumas. Portanto, eu consegui-me sentar todas as vezes que queria comer, o que não aconteceu nos últimos 4 anos. Ok. Portanto, isso quer dizer algo, não é? Havia muito espaço entre as experiências em cinema e TV, portanto, as pessoas não se chocavam umas com as outras, o que é muito bom também. É. O Art Alley continua a ser vergonhoso, e eu já vou falar mais disso daqui a pouco, mas continua a ser absolutamente vergonhoso a forma como tratam os artistas. Pois. Eu entendo que a Comic Con queira juntar o máximo de géneros possíveis dentro da Comic Con e não há mal nenhum nisso. Não tenho nada contra gaming, nem youtubers, nem nada disso. Agora, acho que a atenção que se dá e a proporção com que esses temas são tratados dentro da Comic Con está completamente desproporcional. Sim. A Comic Con é banda desenhada, essencialmente, Sim. artistas, essencialmente, e por consequente, cinema e séries. Okay? Sim. Isso é uma Comic Con. A Comic Con não é gaming, a Comic Con não é youtubers. Tudo bem que eles tenham espaço e não tenho problema nenhum que eles estejam no seu espaço e seja um espaço bem gerido, que foi. O espaço gaming estava muito bom. Agora, tem que haver uma proporção exata ao espaço gaming, que não aconteceu. Até porque para youtubers e para gaming já existem convenções só para eles. Claro, Yeah. e muitas, não é? Yeah. Portanto, o foco da Comic Con tem que ser banda desenhada e artistas. Eu acho que, em termos de banda desenhada e de banda desenhada, quando eu falo de artistas, banda desenhada é escritores, banda desenhada internacionais. Os convidados foram muito bons. Eu acho que eles esmeraram-se nesse sentido e lutaram por isso. Foi muito bom. Agora, os artistas, o pessoal que desenha, muito mal. Yeah. Uma pena mesmo. Depois, o espaço da experiência, cinema e TV está melhor. Eu continuo a estranhar a ausência de certas empresas, que também já lá vamos falar sobre isso. E os artistas internacionais de cinema e TV foram muito fracos. Não que não foram bons, mas o calibre dos artistas foi muito fraco. Em comparação aos outros anos. Exatamente. Portanto, eu acho que a Comic Con tem que começar a dar mais atenção àquilo que é uma Comic Con e não àquilo que o público português quer, mas é assim, já existem tantos eventos de jogos, tantos eventos de youtubers em Portugal. Eu consigo, olha, só de jogos, eu consigo lembrar-me para aí de uns 5 ou 6 assim de cara já. Sim. Cá todos os anos. Portanto, tudo bem que a Comic Con tem um espaço gaming e pode ter, sim, mas para que não dar tanta atenção a outros espaços para dar atenção ao espaço gaming? Não faz sentido. E os Porque artistas isso não é Comic Con. Exato. E como tu estavas a dizer, os artistas é uma parte tão importante de uma Comic Con. É onde vemos, por exemplo, artistas mais indie a fazerem as suas próprias bandas desenhadas. E isso é importante e não se dá. Esta Comic Con não teve foco em projetos mais pequenos, portugueses. Teve um bocadinho, mas do ponto de vista de artistas mais singular, portanto não estrelas grandes, sei lá, como o Filipe Melo ou assim, mas os mais pequenos não tiveram essa atenção, como tu disseste. E isso devia ser isso o coração da Comic Con. Exato. Não é que... Lá está, são artistas mais pequeninos, são artistas independentes. Não quer dizer que tivessem de ter todo o foco do mundo, não quer dizer que tivessem de ter um pavilhão tão grande como o do cinema, nunca seria esse o objetivo. Mas serem tratados com um bocadinho mais de respeito e ser-lhes dado mais atenção. Keep them happy, keep the artists happy. Tipo, isso é importante. Sim, os artistas, para vocês terem... Pronto, vocês de certeza que foram ao Comic Con, né? De certeza. Mas pronto, se por alguma eventualidade não tenham ido. Os artistas estavam tipo num pavilhão que acho que a organização definiu o tamanho do pavilhão, mesmo que fossem 10 ou 200 artistas. Portanto, eles enfiaram toda a gente ali dentro. Ficaram corredores super estreitos
Eu não conseguia andar, muitas das vezes. Yeah. E, Sim, sim. e o mais vergonhoso é que era um pavilhão sem luz. Pois, Portanto, é um artista que quer desenhar, né? Tipo, não tinha luz. E depois acabava num beco sem saída. Portanto, os artistas tinham a infelicidade de ficar no final do corredor do pavilhão, não tinham qualquer tipo de feedback de ninguém, porque ninguém ia ao beco sem saída. Não é? pois. Portanto, eu acho que é completamente vergonhoso e tendo em conta a qualidade de outros pavilhões da Comic Con, Exato. não se percebe. Exato. Não se percebe. E não se percebe como é que a Comic Con, ao fim de 5 anos, continua a desrespeitar tanto os artistas. Eu não consigo Concordo. E, epá, nós falámos, tivemos várias conversas com vários artistas que lá estavam e eles transmitiram-nos essa insatisfação da parte deles. Eles contaram-nos montes de histórias pequeninas, montes de detalhezinhos sobre como as coisas correram mal. Portanto, até para além destas coisas que eram visíveis a toda a gente, para o público, mesmo por trás da cortina, nos bastidores, houve coisas a correrem mal. Portanto, dá a mesma sensação que é um problema sistemático. Não foi uma coisinha aqui e ali que por acaso, ok, correu mal. Não, correu mal de cima a baixo para os artistas. Yeah. Sim, É uma pena. sim, e é algo que continua a não ser resolvido. Assim, eu acho, já que nós estamos aqui numa de falar mal, acho que vamos já falar mal, não porque há muita coisa a falar bem também. Eu não quero Sim, que pensem o contrário, porque acho que há mais coisas a falar bem do que a falar mal. sim. É Sem por isso dúvida. também vamos já falar tudo. Portanto, outra coisa que também acho que é completamente vergonhoso, que é mudarem os painéis de dia e cancelarem painéis sem informar ninguém. Especialmente a imprensa, porque a imprensa depois é a voz de câmara de tudo o que acontece na Comic Con, não é? Yeah. Portanto, nós queríamos estar na apresentação da nova série do Bruno Nogueira, que é o Sara, que era suposto ser no domingo, e chegámos lá e somos informados que o painel tinha sido mudado para sábado e ninguém se deu ao trabalho de informar ninguém. Pois. Nem os visitantes foram informados, nem a imprensa foi informada, portanto, acabámos por não estar no painel do Sara e por consequente não divulgamos a série do Bruno Nogueira, não é? Pois. Isso é vergonhoso. de Isso é facto. completa. Isso não. É pá, numa organização como deve ser, de um evento como deve ser, isso é algo impensável de acontecer. E não custava nada, era enviar um e-mail de uma linha para toda a gente. Exatamente. Estava Exatamente. resolvido, era uma coisa que se fazia em 2 minutos. Pôr na app, pôr no site. Tipo, Sim. eu estava constantemente a receber notificações da app da Comic Con. Porra, enviavam uma notificação a dizer: olha, este painel foi mudado para aqui. Bastava isso. Sim. Pois, e Não é ainda muito difícil. o problema também foi aí nesse momento que foi adiado para o dia anterior, quer dizer, não havia Exatamente. maneira de fazer, pronto, de organizar isso, de corrigir isso, não é? Claro, Tipo, para, claro. para quem estava lá, não é? Não dá? E então é uma pena porque é um projeto português e é um projeto Exato. que tem que ser falado. Exato. Que nós queríamos falar. E não vai ser falado porque não é? Yeah. Mudaram as coisas e não avisaram ninguém. E sabemos alguma coisa sobre se alguém foi a esse painel? Se apareceu alguém? Não faço se... ideia. Não faço Pois ideia. é que ninguém sabe, é um mistério. Eu não vi ninguém na internet a falar sobre isso. Ainda não vi junto do Bruno Nogueira Pois, que aconteceu, mas opá, não sei. Nós falámos com o Filipe Melo e o Filipe Melo ficou assim um bocado surpreendido do Sim. painel ter mudado de dia. Também nem ele sabia. pois. Eu acho que ninguém soube. Olha, não Isso sei. é muito Não faço estranho, ideia. realmente. É. Outra coisa que tu tinhas mencionado é em relação ao calibre dos atores e dos Exatamente, convidados que foram lá trazidos. E acho que é preciso... Especialmente de cinema e TV. Tá bem? Exatamente. Sim, porque da parte da banda desenhada isso vai estar nos positivos, aí houve pesos pesados. Houve muito bons, sim. Mas em termos de atores e celebridades de cinema e TV, e eu acho que é preciso começar a preambular esta conversa dizendo os atores são excelentes, Sim. são Sim. fantásticos e Fantásticos o mesmo. trabalho deles é ótimo e nós tivemos imenso gosto e imenso prazer em ir lá falar com eles. Portanto, isto não é nenhuma desvalorização das pessoas que lá estão Claro. e das pessoas que foram convidadas, mas a verdade é que na grande escala das coisas eram
eram atores secundários e às vezes até terciários. Exatamente. Não tivemos... E eram poucos. Exa- Exatamente. Foram... nós, Terei uns 4. 4, sim. Foram 4. Foi o Dolph Lundgren, a Deshaun Lachman, o Gabel Elias e o Dan Fogler. E destes dois, se calhar, a maior E o estrela... Nicholas O Hoult Nicholas Aí o Hoult Nicholas também. O Hoult Nicholas Hoult também. foi. Sim, Portanto, foram 5. 5. O que é muito pouco. é pouco. Eu compreendo que o orçamento desta edição tenha sido maior e nota-se. E eu acho que a organização só tem de dar parabéns pelo recinto que criaram. Sim. Agora, eu não queria estar a pagar 35€ diários para ir a uma Comic Con ver os convidados que eles trouxeram. Pois. Eu a determinada altura tive um amigo meu que me perguntou: opa, tu estás aí todos os dias, já estás aí há 2 dias, ou amanhã se calhar tenho a oportunidade de ir. Que é que tu achas? Achas que vale a pena o preço do bilhete? E eu disse-lhe assim: opa, a não ser que tenhas uma grande panca pelo Dolph Lundgren, que era quem ia nesse dia, se calhar não vale a pena. Exato. Pois. Não... Pá, é assim, Uma grande parte de ir à Comic Con é ver as celebridades, Exato. é ter contacto com esses É atores. ver os ícones, não é? Pois Exatamente. é o que a Comic Con é. É outra das vertentes da Comic Con. Exato. Quando ouvimos falar da Comic Con de San Diego, é basicamente isso que vem logo à cabeça. São os painéis com os atores. Exatamente. E mesmo a do Brasil, que tem exatamente os mesmos anos que a de Portugal, e é só a maior do mundo neste momento, não é? Portanto, eu acho que Yeah. o que eu estou farto de dizer e continua a ser visível é não sei, a organização não tem paixão, não há ali nenhum fã. Não há ali ninguém que seja realmente nerd ou geek ali dentro. Sim. Porque se fosse, não sei, mas tudo bem que houve uma grande melhoria neste ano no espaço. Mas não sei, será assim tão difícil trazer pessoas a Portugal? Eu acho que não. Porque todos os convidados que vêm a Portugal ficam absolutamente apaixonados por Portugal. Deslumbrados mesmo. E eu acho que o público recebe-os muito bem. E lá está, os convidados não foram maus, foram super simpáticos, foram super boa onda. O Dan Fogler dançou connosco na festa oficial da Comic Con. Na festa. Portanto, é pessoal muito boa onda. Agora, foram poucos e não foram de primeira linha como têm sido os outros anos. Isso é verdade. E depois, eu continuo a achar um bocado sem sentido a ausência de certas empresas na Comic Con, e empresas que nunca tiveram na Comic Con. Por exemplo, porque é que a Netflix não está na Comic Con? Pois, a Netflix Eu não é um entendo. dos grandes. Porque é que a exato. Netflix não tem um painel a apresentar as novidades? Yeah. Assim, nós temos distribuidoras portuguesas na Comic Con que basicamente têm um painel a passar trailers. Por que raio é que a Netflix não tem um painel no mínimo a passar trailers? Não percebo. Exato. E a Netflix tinha todo o interesse, é uma oportunidade perdida Exatamente. completamente. Não percebo a ausência da Disney no evento sem ser no Espaço Kids. Não Sim. percebo. Sim. Porque é que não há nenhum painel dos filmes da Disney? É algo que ainda não consigo responder, e essas empresas continuam a não estar presentes na Comic Con. Não percebo como é que... É assim, a Comic Con vive muito de exclusivos também. Vamos passando aqui um bocado mais para a parte de merchandising. E a FNAC este ano trouxe 2 exclusivos de pop. Mas porque é que... Não sei. Porque é que não trazem a Funko para Portugal? Será assim tão difícil trazer a Funko a Portugal? Não. Será que a Funko é... o dealer da Funko é exclusivo em Portugal? Talvez seja, mas acho que não, porque toda a gente vende Funko. São coisas assim que eu não consigo perceber. Sim. Se realmente o interesse não é... Se não há interesse da parte das empresas, ou Sim. não há investimento da parte da organização, eu não sei, é uma inside information que eu não tenho acesso. Mas, não sei. Eu acho que a Comic Con está dinheiro a ganhar a trazer estas empresas para o evento. Yeah, concordo. Precisa de um bocadinho mais de estruturação de conteúdos.
pegando nesse aspecto da estruturação, eu acho que também vale a pena chamar a atenção para a divulgação das pessoas que lá estão. Eu acho que nós vimos isto acontecer pelo menos 2 vezes, uma delas foi mais flagrante, mas, por exemplo, num dos painéis dos autores de banda desenhada a que eu fui, o autor Luke Collins, de pseudónimo Batem, que é um dos grandes autores da banda desenhada franco-belga, autor de Marsupilami, não estava... Epá, eu não acredito que se houvesse uma divulgação melhor não tivesse estado lá mais gente, porque nós fomos ao painel dele e éramos cinco pessoas. Estava vazio e foi de certa maneira uma vergonha, porque é um artista tão grande e se pensarem bem, por exemplo, se houvesse tipo uma divulgação de um pequeno evento onde ele ia estar presente numa FNAC em Lisboa ou something, ou Faro, ou whatever, epá, teria apinhado pessoas se fosse bem divulgado. Há uma diferença. Primeiro temos a questão cultural de Portugal. Sim. Portugal, quer nós queremos admitir ou não, mas em termos de banda desenhada, não tem uma cultura muito forte. E a cultura que tem meio que está a começar agora. Portanto, os artistas atuais mais indie têm sucesso em Portugal. E também o que há de cultura em Portugal de BD é muito aquela BD comercial. Epá, sabes que eu não sei se concordo. Se calhar o público é que não é o certo. Porque Sim, mas espera. Desculpa. Deixa-me continuar. Eu acho que isto é um dos outros motivos. E depois há outros 2 motivos. Primeiro, na FNAC, se ele fosse à FNAC, ele iria ser o cabeça cartaz daquela presença, não é? Sim, na verdade. Comic Con, ele está no meio de muita gente. Sim, verdade. Portanto, esse é outro motivo. O terceiro motivo é um bocado meio que o evento tem meio que fazer a educação das pessoas. Portanto, primeiro tem que divulgar que essa pessoa vai. E se é uma pessoa que não apela tanto ao público, e é verdade, que não queremos admitir ou não, ok? Apela mais àqueles fãs, e já são fãs de certa idade. Portanto, ao mesmo tempo tem que haver uma boa divulgação e também tem que haver uma educação de quem é essa pessoa. Coisa que a organização não fez. E a organização só era a ganhar com isso, não é? Porque se realmente as pessoas são educadas sobre a importância daquela pessoa, teoricamente mais pessoas vão comprar o bilhete para ir ver aquela pessoa. Sim, não é? sim, verdade. E também mais pessoas pagam o autógrafo para ter aquela pessoa, de certeza que a organização recebe um X desse valor. Portanto, só tem a ganhar, não é? Sim. Portanto, é uma conjugação de vários fatores, na minha opinião. Sim. Mas eu também sinto que foi mesmo, para aquele painel em particular, acho que foi mesmo a cena da divulgação, porque eu sinto que, por exemplo, também tivemos outro que foi a Math Girl, a YouTuber, que foi acho que no mesmo espaço. Não, foi num espaço ao lado. Foi no espaço ao lado. Mas era um espaço do mesmo tamanho, era o mesmo género de pavilhão. Eu não sei o que é que aconteceu, mas quando o painel estava para começar, a sala estava vazia, absolutamente vazia. E pronto, Sara, mas é um youtuber, para ser muito sincero, eu sei que nós estamos no espaço do YouTube e nós trabalhamos com o YouTube, mas eu não pago bilhete para ver youtubers. Sim, mas não é isso que eu estou a dizer. É, passado uns 15 minutos, meia hora, já estavam lá bastantes fãs da Math Girl. Sabes também o que é. Assim, eu não sigo a Batgirl, eu sei que o Gui segue e nós vamos tê-la connosco, se tudo correr bem. Sim. Vai fazer um programa com ela. Mas eu não sigo a Batgirl, mas o que poderá ter acontecido também é que ela própria fez divulgação na hora, percebes? E ela, não sei, talvez tenha sido isso. Então, talvez tipo os fãs dela que estavam na Comic Con e não tinham. Porque assim, também, estando na Comic Con é difícil nós esquecermos de coisas que queremos ver. Por exemplo, nós tínhamos decidido de ir ver o painel da 20th Century Fox e eu fiquei tão apanhado na curta do Filipe Melo que simplesmente passou-me pela cabeça e eu não fui. Portanto, também é muito fácil as pessoas esquecerem do que está a acontecer, porque há tanta coisa a acontecer na Comic Con, estás a ver? Sim, tudo bem, mas lá está, também é por isso que então quer dizer que há alguma coisa a falhar, porque se pensares bem,
quando vais tipo a um festival de música, right? Tipo, eu quando vou a festivais de música está também muita coisa a acontecer. Às vezes há tipo 5, 6, 7 palcos a acontecer ao mesmo tempo, mas nessas situações eu sei sempre o que é que está a acontecer e sei que a esta hora vai acontecer tal e à outra hora vai acontecer tal e está tudo na minha cabeça. Sim. Agora, aqui há ali claramente uma falha e o programa, se nós olhássemos para o programa, era demasiado vasto, era tipo, nem dava para concentrar-te naquilo que querias ver, era demasiada Yeah. informação e não estava destacada. Opa, yeah, eu não sei, eu todos os anos faço o download da app do evento da Comic Con. Este ano estávamos já à 1 da tarde de quinta-feira, portanto, ao meio do primeiro dia, e o programa não tinha sido inserido ainda na app. Portanto, eu Yeah. por isso simplesmente deixei de usar a app. E isso pode ser uma das causas, né? Eu não sei se o programa eventualmente foi inserido na app ou não, porque eu nunca mais olhei para a app, por isso Sim. simplesmente. Mas isso também pode ser um dos motivos, né? Sim, lá está. Eu acho que depois, eventualmente, o programa acabou por ser, começou por ser inserido, porque eu fui lá procurar uma ou duas coisas, Ok. mas a própria app não estava a funcionar bem. Eu tentava carregar nos botões da aplicação para aquilo mudar do dia para dia ou do género para género e aquilo não estava a funcionar bem. Simplesmente Exatamente. não era Sim. fácil de usar. Sim. Yeah. Mas pronto, anyway, acho que se calhar devíamos mudar-nos mais para os pontos positivos. Sim, acho que sim. Sim, vamos só talvez falar aqui um bocado dos comentários que nós recebemos Sim. no Facebook. Sim, ok? sim. Sim, isso é uma boa ideia. Nós se temos comentários de muita gente, não pode entrar tudo no programa. Nós selecionamos 2 comentários. Ok? Eu vou ler os 2 na íntegra e depois comentamos. Portanto, o André Almeida disse, portanto, coisas positivas, excelentes voluntários, bons convidados, bom programa, boas photo-ops. Photo-ops é, portanto, experiências para tirar fotografias. Por exemplo, o dragão de Game of Thrones, os walkers do Walking Dead, etc. Yeah. Boa área de restauração, nada de filas 2 horas para comida, que presenciei no Porto. Coisas más, preço demasiado caro, tanto para pessoas como para bancas, mas nós não queremos entrar nesse lado profissional, apesar de sabermos coisas, mas acho que pronto, não vamos entrar por aí. Coisas más também, ser ao ar livre, não favoreceu, demasiado calor e vento, espaço mal gerido, podia ter organizado melhor as coisas para o recinto não precisar de ser tão grande e algumas coisas não estarem tão escondidas. Yeah. Olha, eu quero já começar aqui com os comentários do André Almeida, dizer aqui, no final eu disse para algumas coisas não estarem tão escondidas e eu meio que concordo com ele. Sim, eu também. Porque o espaço de cinema e TV estava muito bem gerido, Sim. mas passando a estrada, porque havia ali uma estrada no meio, passando a estrada, estava tudo tão junto que eu no último dia descobri coisas que tinha passado por lá e não tinha visto. Sim. E portanto, de facto havia coisas escondidas e talvez no futuro o espaço seja melhor gerido. Sim. Tinha de ser mais fácil de navegar lá dentro. Sim. Eu senti que eles. E isto faz sentido de um ponto de vista comercial, eles porem o merchandising e as lojas muito ali à frente das pessoas. Claro. Mas a verdade é que depois os outros pavilhões onde estavam a acontecer coisas, onde estavam a haver artistas a exporem o seu trabalho e painéis de autores de banda desenhada, estavam tão perdidos que, a não ser que tu soubesses exatamente o que é que estava a acontecer a determinada hora e onde, e já dissemos que isto era difícil porque o programa não era necessariamente fácil de navegar, tu nem sequer te apercebias que aquilo estava a acontecer. Exato. Sim. E também vamos pensar na cena de, ok, nós estávamos lá meio que a trabalhar, meio que por lazer, mas passámos lá, quer dizer, eu não passei lá os 4 dias, mas vocês estiveram lá os 4 dias e mesmo assim não viram tudo. Portanto, uma pessoa que fosse lá só um dia não conseguia nem ver metade, se calhar. Não, mas isso é uma particular da Comic Con e acho que de todos os eventos. Sim, é sempre demasiado grande. Tu tens meio que,
é aquela sensação de eu gosto das duas coisas, qual é que vou ver? Mas isso é bom, percebes? Sim. Esta irritaçãozinha é boa de ter. Sim. Mas não é só isso, não é só isso. É mesmo tipo as banquinhas, os cantinhos, ver as zonas todas. Nem era tanto os painéis, estou mesmo a Exato. dizer. Nem sequer te passava pelos olhos para saberes que aquilo estava lá. Sim, é mais isso, é mais isso. Exato. Não era propriamente como se tu escolhesses ir a uma coisa ou não ir a outra, nem sequer te era dada a opção de escolheres, porque não sabias Sim. que estava lá. Sim, e eu acho também, mas assim, isto é algo que é perfeitamente resolvido no futuro. Eu acho que o espaço também foi meio que mal gerido porque o espaço quebrava. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, nós tínhamos a parte de cinema e TV de um lado, um espaço gigante que dava para ter muitas mais experiências lá, porque suportava isso. E depois do outro lado tínhamos merchandising, BD e livros e gaming e youtubers. Portanto, tudo junto de um outro lado. E nós tínhamos um pavilhão que era o pavilhão de BD e o pavilhão dos painéis de BD e literatura, o pavilhão dos autógrafos de BD e literatura e o pavilhão dos board games, que meio que fazia uma parede Sim, e do outro lado da parede tinhas gaming e youtubers. Portanto, sim. essa parede tipo, quebrava logo o fluxo das pessoas. Eles meio que têm que organizar as coisas para não haver essas paredes. Para não haver nada da parte de trás de nada. Percebem o que eu estou a dizer? Portanto, Sim. pronto, lá está. Mas isto foi o primeiro ano. Eu acho que para o ano eles vão resolver tudo isso. Sim, Também tenho esperança que sim. destas coisas todas que nós estamos aqui a falar, se calhar era das mais fáceis de resolver. Exato. Sim. Pronto, vamos já falar aqui do meu documentário para acelerarmos um bocado as coisas. Portanto, Sim. vamos estacionamos aqui o comentário do Rui Silva. O que é que ele disse? Foi bastante positivo, mas já há pontos a melhorar. A mudança de sítio trouxe novos problemas, enquanto antigos foram colmatados. Foi a quinta, mas também, de certa maneira, a primeira edição. E ele tem razão. Nesta havia mais caixas de multibanco, e sim senhor, mais mesas e cadeiras, muito mais restauração, um maior e melhor pavilhão infantil, uma zona de lazer só com puffs e ar-condicionado, uma zona de carregamento de telemóveis, muito mais espaço entre as bancas da área comercial, sendo que se podia transitar entre elas como nunca se pôde antes. Se tivesse chovido, talvez tivesse sido um desastre, ou talvez houvesse um plano B que não se saiba, acho que não, mas pronto. E houve vários problemas, mas em geral o saldo foi claramente bom. Sim, E eu acho sim. que podemos pegar no comentário do Rui Silva e arrancar também com as coisas boas. Não é? Sim, exatamente. Eu acho que ele foca-se em coisas muito positivas e coisas que por parte da organização estavam bem pensadas. Portanto, as pessoas precisam de levantar dinheiro, isso é importantíssimo num evento destes, há imensa coisa Sim, à venda. e a dizer que no Porto havia apenas uma única caixa de multibanco. Epá, isso é ridículo, pois. Yeah. E Então que, pronto, e yeah. que ao meio do dia normalmente ficava sem dinheiro. Portanto, Epá, yeah, pois. Então, correu muito bem, muito positivo. Mesas e cadeiras também havia imenso sítio onde Imensas. sentar. E isso foi muito, muito bom. isso foi muito bom. Foi muito, Muito bom. bom. Portanto, sim, estas coisas estruturais mostram que isto é gente que sabe organizar eventos Exatamente. muito bem. Mas se calhar não tem tanta experiência a organizar eventos, Este género de evento. Exatamente. Sim, eu acho. Yeah. Foi mais em termos de conteúdos do que coisas estruturais. Sim. Sim. Mas lá está. Eu acho que esta organização tem problemas e acho que já são crónicos, porque os mesmos problemas que todas as edições até agora tiveram, esta edição também teve. E eu não sei se nós vamos ver melhorias nesse aspecto. O facto de não prestarem atenção aos artistas Pois. e outras coisas que nós vemos nos bastidores que continuam a ser um problema e Yeah. isto não foi resolvido. Agora, eu acho que houve muito mais coisas boas do que mais este ano. Sim. Sim, lá está. E- O saldo continua a ser muito positivo. Sim, para mim, pessoalmente, que eu fui a todas as outras edições, eu posso dizer, pela primeira vez, eu posso dizer que isto é uma Comic Con. Sim. Eu posso dizer pela primeira vez que Portugal tem uma Comic Con, coisa que eu não podia dizer antes. Yeah. Portanto, Isso é sim, importante. de facto, Portugal tem uma Comic Con, finalmente tem uma Comic Con e isto só tem a melhorar no futuro. Sim. Sem dúvida. Mas sim, eu acho que lá está, como disse no princípio do programa, o espaço é muito bom e permite expandir.
E eu espero que cresça e que também aumente a qualidade. Lá está, mas pronto. Mas eu acho que no geral é um salto positivo que se tira. Sim, sim. E pronto. Bora falar um bocadinho dos convidados, pessoas. Sim. Queremos muito falar sobre os convidados, porque foi uma experiência muito, muito, muito interessante e muito positiva. Vamos começar, se calhar, por quem? Vamos começar pela Dishan Lachman. Eu nunca sei dizer bem o nome dela. Lachman. Dishan Lachman. Dishan Lachman, que é, provavelmente não a conhecerão talvez pelo nome, mas ela entrou em Agents of S.H.I.E.L.D. como a Jia Ying, a mãe da Daisy. Ela entrou no Altered Carbon como a irmã da personagem principal. E entrou também no The 100 como a primeira líder. Sim, dos Grounders. Yeah. Portanto, todos eles papéis muito interessantes. Eu gosto muito dela. E, adorei-a. Eu fiquei apaixonada por ela. Porque ela é uma pessoa que fala com uma calma. É o zen em pessoa. Exatamente. É tipo a palavra zen em pessoa. Ela é muito interessante, ela é muito inteligente, muito interessante, tem respostas muito interessantes para as perguntas que foram feitas. Ela falou de representatividade em televisão, maioritariamente, e no cinema. Falou um bocadinho sobre o Me Too Movement. Falou também um bocadinho sobre a experiência dela como atora de... atriz. Vamos ignorar. Atriz de ficção científica. E sim, acho que foi uma experiência muito interessante. Foi muito giro ouvi-la falar de fotografia em cinema e televisão. Ela vê-se que é uma pessoa que percebe imenso da técnica de fazer filmes. Ela própria já produziu e realizou portanto um filme. Deixa procurar aqui, portanto, o nome do filme. Mas, Gui, fala aí um bocadinho mais da pergunta que tu lhe fizeste e da resposta dela. Pois. Da representatividade. Eu perguntei especificamente sobre a representatividade no cinema e sobre a diversidade dos atores e do cast. E especificamente acerca do cast de atores asiáticos. E ela disse uma coisa muito interessante que foi que, habitualmente, quando se fala de diversidade no cinema, as pessoas pensam automaticamente em atores afro-americanos e latinos. E que, por algum motivo, nem tantas vezes se pensa em atores de background asiático. E foi muito interessante ela dizer que isso talvez tenha a ver com a própria cultura da comunidade asiática nos Estados Unidos, que acabam por que nunca tiveram um movimento de direitos civis como tiveram as outras minorias étnicas, e que também não estimulam tanto a sua juventude entrar para o mundo das artes. Entrar para o mundo das artes. Portanto, ela deu-nos insights e deu-nos perspectivas sobre isso que nós não tínhamos necessariamente ideia. E ela também disse uma coisa muito interessante acerca do Crazy Rich Asians, que é agora a comédia romântica surpresa deste verão, que está a ter um sucesso que não era esperado. E ela dizer que isso é muito bom que esteja a acontecer, mas não é esse o objetivo, não é termos um filme só sobre asiáticos. Que isso faz parte do processo de transição até chegarmos a um momento em que no cinema o casting não se vai preocupar com a raça das pessoas. Que é uma coisa que eu tenho dito muitas vezes. Pois é, tens que realçar que és um prémio. Queres um prémio? Toma um prémio. Quero um prémio tipo abstrato. Damos-te um cupcake de razão. Yay! Eu preciso de afagar um bocadinho o ego.
Não sei, Daniel, tu também estiveste lá, também tiveste lá nas conferências de imprensa quase todas. Eu estive lá. Opa, é assim, eu não sei se é necessário falarmos Ok. de cada um Não, mas sim. individualmente, mas eu digo que para mim o menos interessante foi mesmo o Elias Gabel. Sim. Por um lado, por ele por simplesmente não seguir o trabalho dele, e também, epá, não sei, ele como pessoa e como também trazer coisas interessantes para dizer, acho que foi o menos interessante. Epá, eu gostei muito da Dashman Lackman, como vocês estão a dizer, é muito classy e muito inteligente. O Dan Fowler é talvez a pessoa mais interessante que passou pela Comic Con. É. Aquele muito gajo engraçado. é talvez o maior nerd e geek Sim. do planeta. Sim. E ao mesmo tempo é super cómico. O gajo. Ele é tão cómico. Tal como eu me estou a rir agora do nada, eu estava a rir do nada. Sim. Era super cómico. Mas ele é mesmo assim. É Não mesmo. é tipo um act para os fãs, ele é mesmo assim. Epá, é super genuíno. Completamente. O Nicholas Hoult, nós estávamos a ser mais meh, ele também é super inteligente Sim. com as respostas que ele dava. Sim. É muito British. E muito British. É muito britânico. Yeah. E o Duff Lundgren também Sim. muito interessante, toda a experiência de vida que ele tem. Sim. Portanto, também muito interessante. Lá está, o Ellis Gabel, não sei. Pronto, para mim foi o menos interessante dos Sim. 5. Sim. Opa, eu também gostei muito do Dan Fogler. Acho que temos que mencionar um pormenorzinho do Dan Fogler, que foi o Gui fez-lhe a pergunta sobre a inspiração dele para o próprio filme dos Monstros Fantásticos, porque ele é assim uma personagem assim bastante Charlie Chaplin, Lauren and Hardy, assim muito cartunesco, quase palhaço. E nós, portanto, o Gui falou-lhe do Vasco Santana. Fala um bocadinho mais sobre que isso. ele não conhecia. Ele não conhecia, exato. Mostrou-lhe uma foto. Mostrei-lhe uma foto e não há aqui história nenhuma, foi mesmo só a reação dele Foi tão que giro. foi giríssima. Nós fizemos uma story para o Instagram, mas ele basicamente, eu peguei no telemóvel, mostrei-lhe uma fotografia do Vasco Santana, que é basicamente a caricatura do Jacob Kowalski, que é a personagem dele no Monstros Fantásticos, e ele olhou para aquilo e disse: Ele tipo, shit! Não, ele foi, fuck! Já não lembro exatamente como ele disse, mas ele ficou tipo, that's amazing! Ele teve pelo menos 3 pontos de. Ele teve 3 reações. Tipo... A perceber, este gajo encontrou aqui uma coincidência engraçada. Não, pera, isto afinal é. Oh meu Deus, isto é tão parecido. Yeah. Foi muito giro. Tivemos interações tão engraçadas com eles. Sim, foram interações muito genuínas e é isso muito o que aconteceu nas conferências de imprensa. Pronto, acho que isso correu muito bem. Acho que estava bem organizado. Não há muito a organizar, really. É arranjar uma sala confortável e pronto. Exato, e estão lá as pessoas. Mas sim, acho que isso correu muito bem porque conseguimos mesmo conversar com os atores e não estávamos numa situação de está ali a vedeta e estamos todos a fotografá-los e pronto, estamos num plano abaixo. Não, estávamos todos no mesmo plano e foi muito uma experiência muito normal, muito pessoas a conversarem com pessoas, que era assim que, no fundo, devia ser sempre, não é? Mas, Sim. Quer dizer, também não há mal nenhum em termos inspirações em pessoas e pronto. Mas pronto, nos painéis foi um bocadinho diferente. Nos painéis também correram bem. Tivemos o fantástico Joe Reitman a moderar os painéis. E ele é fantástico. Ele tem uma jeiteira para... Ele tem imenso jeito para moderar. Porque eu acho que é muito importante ter alguém, como a maior parte dos atores são americanos e vêm do mercado americano, é importante ter uma pessoa que saiba lidar com essa energia. E eu acho que isso é fundamental e faz todo o sentido, porque imaginem tipo, sei lá,
uma pessoa portuguesa a entrevistá-los, não tinha a mesma profundidade. Por exemplo, acho que foi o Raminhos. Sim, o António Raminhos. António Raminhos. O António Raminhos, que eu gosto muito dele, respeito imenso o trabalho dele. Ele fez a moderação do painel do Dolph Lundgren. Do primeiro, o segundo não sabemos porque não fomos, mas o primeiro foi ele. Sim. Epá, e não é que ele tenha feito um mau trabalho, mas era isto que tu estavas a dizer, Sara. Notava-se que não havia ali Um rapport. Exatamente. Um rapport, uma química. Exatamente. Mas ele fez um trabalho fantástico. Não, funcionou perfeitamente bem, mas lá está. É a diferença entre teres alguém americano que está habituado ao ambiente em que estas pessoas trabalham. Sim. E alguém que tal como nós, é tão estrangeiro àquilo como nós somos. As perguntas acabam por ser mais pertinentes. Sim. E dão mais pano para mangas. Yeah. Boa. Mas pronto, eu quero concluir aqui o episódio sobre a Comic Con de Portugal a dizer que há mais pontos positivos, que o evento melhorou e muito, que o recinto é espetacular. Sim. Que, obviamente que há sempre coisas a melhorar. Obviamente que nós focamos mais nas partes más, porque é isto que tem que ser falado. Mas não, para melhorar, não é? Para melhorar, exatamente. Mas não quer dizer que tenha só havido coisas más. Não é nada disso. Não. Portanto, a nossa impressão, e eu acho que também é a impressão do público geral, é que melhorou e muito o que era. E muito mesmo. O espaço estava espetacular. O recinto é muito bom. As photo-ops. As photo-ops muito boas. As experiências boas. Podiam ser mais, mas boas. A zona de restauração, exatamente. Exatamente, a restauração melhorou e muito. Como estava a dizer o André Almeida, de haver mais multibancos. Só isso. Exatamente, só isso. Yeah. Sim, por incrível que pareça, não havia fila nenhuma para o multibanco este ano. Nenhuma mesmo. Fantástico. Coisa que... Mas também, isso também possa também ter a ver um bocadinho do facto de toda a gente ter MBWay este ano. E de toda a gente ter multibanco este ano, coisa que também não acontecia nos outros anos. Isso ajuda. Mas de facto não havia filas. Eu lembro-me, é assim, obviamente que eu depois fiquei calejado para a coisa e levava dinheiro para o evento, mas eu lembro que no primeiro ano eu passei quase 1 hora na fila para o multibanco. Não. Yeah. Não é? Portanto, não havia filas nenhumas, correu tudo bem. Só coisas a dizer bem. Yeah. Rui, algo para acrescentar? Queria também chamar a atenção, gostei imenso do painel do Filipe Melo. Foi, isto sou eu mais como fã. Mais como fã, e quero transmitir aqui o meu fandom do Filipe Melo. Gostei imenso da curta dele. Gostei imenso de ter estado lá a conversar com ele. Ele é um amor de pessoa, é absolutamente abordável. Mas o meu maior momento geek desta Comic Con, e eu acho que também quero saber quais foram os vossos principais momentos de fanboy geek desta Comic Con, mas para mim, absolutamente, o meu momento orgásmico foi estar com o Chris Claremont. O pai do X-Men. Não é o pai, bem, que não foi mas ele. é o tio. É o tio adotivo que criou e transformou os X-Men naquilo que nós os conhecemos hoje. Este painel foi muito interessante. Ele é uma pessoa muito, muito interessante. É. E eu tive a oportunidade de lhe fazer uma pergunta. Perguntei-lhe como é que ele introduzia os X-Men para o universo do MCU. Ele deu uma resposta divertidíssima. Está lá no Instagram nosso. Está lá no Instagram, vão lá ver. E apertar a mão àquele senhor e tirar uma fotografia com ele, para mim já valeu todo e qualquer problemazinho que tivesse existido durante esta Comic Con. Sim. Portanto, para vocês, e talvez aqui para terminarmos, quais é que foram os vossos momentos mais geek desta fanboy geek da Comic Con? Opa, eu acho que continua a ser a Dishan Lackman, mas para não falar mais disso, eu adorei os cosplayers. Eu sempre que via um cosplay que gostava imenso e que estava bem feito, eu ficava tipo, yes!
ficava tipo bem excited de tirar fotos com eles. Esta Comic Con teve cosplays muito, muito giros e muito particulares, não só tipo de jogos e de anime, mas de filmes, pronto, e referências para toda a gente. Personagens obscuras. Personagens muito específicas e eu gostei imenso disso, por isso acho que tive imensos momentos muito geek só a falar e a tirar fotos com os cosplayers. E todos muito simpáticos. De tal maneira que nós estávamos a tentar fazer um registro fotográfico dos cosplays e a Sara estava sempre lá a meter no meio Sim. das fotografias. Basicamente, a estragar. Fazer um photobomb. Photobomb. E tu? Olha, eu não tive propriamente nenhum momento nerdgasmo. O meu momento de nerdgasmo foi o ano passado, com o Philip Coulson. Sim, Philip Coulson. God damn it! Mas tinha aqui coisas para dizer. Primeiro, curiosamente, o melhor painel para mim não foi nenhum painel super sumo, foi o painel do Marcos Bessa sobre a Lego e sobre o percurso dele dentro da Lego. Interessante. Nós não fomos a esse. Nós não foram. E também sobre a forma como ele aborda a vida e toda a mensagem de seguir os sonhos e de não desistir. Foi um painel super bom, super fofinho e super inspirador. Portanto, foi talvez o melhor painel que eu vi na Comic Con, do Marcos Bessa. Depois, em relação ao Felipe Mel, pode ser que venham aí novidades. Ficamos por aqui. Depois, também quero falar sobre a equipa fantástica do Clube Geek. Eu acho que este ano nós superámos, eu pelo menos superei as expectativas que tinha. Não que não vos dê valor, mas o Gui e a Sara trabalharam imenso, super profissionais. E acho que nos divertimos muito. Sim. E não sei, eu sinto que o Clube Geek com este novo setup vai crescer muito. Está fixe. E eu estou muito orgulhoso da equipa que teve na Comic Con. E pronto, é isso. Eu também estou muito orgulhosa do Clube Geek e já estou assim com a lagrimazinha assim, do olho. E também quero, mais uma vez, pronto, só mais um insert. Também quero dizer que foi muito bom também em termos de parcerias este ano. Nós falámos com muita gente, trogámos muitos contactos. Sim. Há coisas aí a vir. Que nós não queremos entrar muito ainda porque não é nada certo, mas as coisas prometem. Watch this space, people. Watch this space. Até ao final do ano, se tudo correr bem, vêm coisas boas. E eu gostei dos contactos que nós fizemos, tendo em conta o tamanho do Clube Geek, nós não somos ninguém. Em relação aos contactos, em relação a quem nós falámos. Sim. E a quem nos abordou e a quem ficou feliz com uma possível parceria. Exato. Com o Clube Geek não é ninguém. Sim, eu fiquei um bocado tipo, what? Eu fiquei surpreendido com o interesse que as pessoas demonstravam em nós. Às vezes as pessoas chegavam lá e diziam, olha, vocês querem vir... Não, esperem, não deve ser connosco. Não deve ser connosco, de certeza. Há ali uns gajos muito maiores ali atrás que se calhar é com eles que vocês querem falar. Mas depois afinal era mesmo connosco que eles queriam. Exatamente. Portanto, fiquei feliz por isso. Também. E estou entusiasmado para o futuro do Clube Geek. Nós também. Sim, muito. Estamos cá, vamos continuar a produzir coisas, porque isto é muito divertido fazer isto. É bem divertido. É um escape da realidade, muito positivo. Bom pessoal, nós ainda não sabemos se vai haver hype esta semana, porque o Gui e a Sara estão de férias e férias merecidas. Portanto, não sabemos se vai haver hype esta semana. De qualquer das maneiras, os programas do Clube Geek vão continuar. Nós vamos estar por aí. Portanto, vemo-nos no próximo programa. Tchau. Abraços e beijinhos, pessoal. Tchau, pessoas. Tchau, pessoal. Fiquem bem.